Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente, para nossa entrevista de hoje, o vice-prefeito eleito de Lajeado, Guilherme Tchê, sobre a escolha dos secretários. Vamos falar, né, sobre vários temas, mas escolha dos secretários, né, alguns já anunciados, outros ainda a gente aguarda esse anúncio, uma avaliação da Expo Vale mais Construmóvel e outros assuntos, é claro, e até conversar com o Guilherme também, como é que está sendo esse momento que, para as prefeituras onde trocou o governo, né, tem essa transição, claro que também tem uma espécie de transição em função de serem outras pessoas, mas que já, né, já estão no governo, a Gláucia como vice, agora prefeita, e o Gui como o vice-prefeito. Bom dia. Bom dia, Rita, bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. É sempre um prazer estar aqui nessa sexta-feira, de uma semana diferente, né, com mais um feriado aí no meio da semana, mas vamos lá. Bom, Rita, a transição está sendo tranquila, né? É sempre um momento natural, né? E felizmente aqui a gente tem uma transição, vamos dizer, entre governos, mas é, de certa forma, também uma continuidade, porque a Gláucia, ela hoje é vice-prefeita, né? Eu que não estou na prefeitura, mas já estive lá junto com a Gláucia e com o Marcelo por 5 anos e meio. Então, é uma transição mais tranquila, é uma transição talvez sem tantas rupturas ou tantas mudanças, né, como aconteceu de 2016 para 2017. Naquela ocasião eu participei da comissão de transição, né, representando o novo governo, mas também, né, até vale reforçar, naquele momento também foi uma transição tranquila, mas era um pouco mais complexa, né, porque praticamente mudava toda a composição de governo, e dessa vez isso não acontece. Então o momento é de trabalho, mas a gente tem a convicção, né, que o atual governo do Marcelo e da Gláucia e os 11 secretários continuarão, independente do próximo ano, eles continuarão exercendo as suas funções da melhor forma até o dia 31 de dezembro. E mais do que isso, né, isso é uma coisa que é importante a gente frisar e reforçar. Lajeado tem uma estrutura administrativa muito boa, uma estrutura com o seu quadro de concursados muito boa. Então, as rotinas do dia a dia, independente de troca de governo, independente de virada de ano, elas acontecem normalmente. Eu tenho certeza que, mesmo não tendo secretários, vamos dizer assim, já no início, no dia 2 de janeiro, a estrutura administrativa do município ela funcionaria normalmente para atender a população. Mas tem chance disso acontecer, de começar a gestão sem ter todos os secretários definidos? Nós tivemos na semana passada os anúncios, né, dos primeiros nomes foi na semana passada, né? Secretaria da Saúde com novidade, Giovana Linhares, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga Estasa, a Eliana Allertebele, que já foi secretária da Administração, e uma manutenção, a secretária Adriana Vettorello, para a Educação. A Gláucia Schumacher está de férias agora. Serão mantidas, pegando o gancho, as 11 secretarias? Pode diminuir? Eu ouvi falar que a CEPLAN pode voltar a ser uma secretaria separada do desenvolvimento econômico. O que vocês estão projetando nessa questão de organização? Então, respondendo à primeira pergunta, não, a ideia é iniciar o governo já com equipe completa, com todos os secretários nomeados. Inclusive, a nossa meta é finalizar a divulgação dos secretários até o dia 15 de dezembro, aproximadamente, até metade do mês de dezembro, para daí sim, nas últimas 2 semanas ali, a gente fazer reuniões internas de alinhamento para o início do próximo governo, em especial ali traçando talvez os primeiros 100 dias, que é uma marca histórica aí, de início de governo, né? Com relação às demais perguntas, né, até me relembra aí o que foi a questão de deixar 11 secretarias, ou diminuir, ou aumentar. Assim, não tem nada 100% definido com relação a isso. O que nós temos no radar e provavelmente vai acontecer, nós devemos encaminhar, isso está em definição em análise jurídica, se ainda agora, no atual governo ou no início do próximo governo, uma reforma administrativa. O que se trata uma reforma administrativa? Nós fizemos em 2016, 2017, lá quando reduzimos de 14 para 11 secretarias, reduzimos o número de cargos comissionados. Em 2020 também foi feito, no primeiro ano, 2021, foi feita uma nova reforma administrativa readequando alguma estrutura, não se mexeu em secretarias diretamente.
e nesse momento a gente vai reformular, fazer alguns ajustes na estrutura administrativa, porque entendemos que aquela estrutura de 4 anos atrás ela não é mais 100% adequada. Por quê? Eu até estava olhando os números, tá? O orçamento do município de Lajeado passou, arredondando, tá? De 300 milhões em 2017 para a projeção do ano que vem é 670 e alguma coisa milhões. Então, o orçamento mais do que dobrou. A nossa população de 2017, Lajeado tinha uma população de 82 mil habitantes. Atualmente, né, a nova projeção do IBGE, nós estamos falando em 96, quase 97 mil habitantes. Então, a cidade cresceu, as necessidades do poder público também mudaram. Então, é necessário que o município reavalie sua estrutura administrativa para que ela esteja adequada à atual realidade da cidade. É claro que quando a gente fala em reavaliar a estrutura administrativa, isso foi uma marca do governo do Marcelo da Gláucia e eu, enquanto secretário da Fazenda, de a gente ter extrema responsabilidade, ter uma estrutura enxuta, mas que atenda às necessidades, né, uma estrutura eficiente, sem inchar muito o quadro com cargos comissionados, mas sabemos que hoje a realidade ela é diferente do que era em 2017, até pelos dados que eu trouxe. Então, uma eventual reforma administrativa ela vai reavaliar toda essa questão, vai reavaliar daqui a pouco necessidade, trouxe a questão da CEPLAN, né? Provavelmente nós devemos fazer algumas mudanças, voltar alguns serviços que eram inerentes à CEPLAN para a secretaria, né? Porque entendemos que a mudança ali, naquele momento, ela tinha um objetivo e ela cumpriu esse objetivo, mas talvez a estrutura anterior, neste momento, ela se explique um pouco melhor, até para essa questão de agilidade na aprovação de projetos, que é uma das grandes demandas que a gente ouviu nos últimos meses, né? E é um ponto que a gente sabe que tem que melhorar. Inclusive, a Rita comentou da Expo Vale mais Construmóvel, né? E nesses momentos a gente também aproveita para conversar com o setor produtivo, para ouvir as demandas, para tentar entender, e eu sempre provoco, né, quando eu converso e alguém vem trazer os problemas, dizer, tá, mas e aí, qual é a melhor solução? E esse momento de transição e o próprio início de governo, a Gláucia e eu vamos procurar fazer muito isso, ouvir as demandas, mas também buscar a construção de soluções em conjunto com o setor produtivo, com a comunidade, porque essa é uma marca histórica de Lajeado e é uma marca do próprio governo Marcelo da Gláucia de estar em constante diálogo com entidades, com a sociedade, para entender as dificuldades, mas para também construir junto as soluções. Tinha mais alguma pergunta da lista? Não. Não. Falando então sobre Expo Vale mais Construmóvel, já que, né, entramos no assunto, uma avaliação dessa Expo Vale mais Construmóvel, além, é claro, né, da questão de encontrar com as pessoas, de conversar, de ouvir, né, essas demandas todas. Acredito que a avaliação seja muito positiva, né? Os números demonstram isso, mas mais do que os números, eu gostaria de reforçar o clima que a gente sentiu na feira, o clima dos expositores, o clima do público que por lá circulou. De fato, foi uma feira da retomada, uma feira que reforça talvez os nossos desafios, tudo que a gente passou, mas reforça a nossa potencialidade de que o Vale é forte, o Vale vai superar e vai sair mais forte de tudo isso que a gente passou desde 2023, aí com as cheias de setembro e novembro, e em especial com a grande cheia de maio. Então é hora de não esquecer o passado, mas a gente virar a página e olhar para o futuro. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar e aqui reconhecer, talvez a coragem do Marcelo da Gláucia e também da própria CIL, né, da toda a comissão organizadora, da decisão de lá atrás de manter a feira, de fazer a feira, e também da decisão de unificar o pavilhão 2 e o pavilhão 3, né, uma obra relativamente simples, mas que eu tenho certeza que vai deixar um grande legado. A gente já viu na feira que mudou a dinâmica da feira para melhor, né? Então avançamos bastante com uma obra de certa forma de baixo custo, né, mas que nos mostra que a gente precisa olhar com mais atenção para o Parque do Migrante, para que não só para Expo Vale ou Construmóvel, mas para que outros eventos desse tipo possam acontecer de forma mais recorrente, com maior qualidade,
porque a gente sabe que isso gera efeitos positivos para toda a economia local, não só para Lajeado, mas para toda a região, né? Quantas pessoas de fora circularam aqui. Eu até conversava com alguns expositores alguns dias e eles falavam, veio o pessoal da Serra, veio o pessoal de 300 quilômetros de distância para visitar a feira, e mais que isso, fizeram um negócio aqui. Teve gente que veio e comprou implementos agrícolas, implementos rodoviários, fez alguma operação bancária com algum dos bancos que estavam ali expondo. Então tudo isso são negócios que surgem em decorrência da feira, né? Se nós não tivéssemos uma feira de tamanha qualidade e que atraísse tanta gente de fora, a gente não teria esse tipo de negócio. Ontem mesmo falávamos com os arquitetos responsáveis pelo projeto, né? Mas o orçamento é a partir de 15 milhões, né? Ontem até a Gabriela nos falava aqui, olha, a partir de 15, né? Pode ser mais até o valor com as adequações. Mas isso vai ficar muito com a prefeitura, com a administração municipal. O projeto inicial está feito, tem outros projetos que precisam ser encarados também, mas para que, por exemplo, em 2026 a gente tenha uma feira já com um parque remodelado, é preciso não perder muito tempo. Esse assunto já está sendo tratado com uma certa urgência, até para aproveitar o momento, não esquecer, não deixar na gaveta para depois chegar e ficar muito em cima da hora. Como é que a futura administração, que é quem vai ser responsável por uma construção ou não desse novo pavilhão, desse novo espaço, né, do Parque do Imigrante, está vendo isso? Na verdade, a gente teve o anúncio lá naquele dia ali, a apresentação do projeto, né? E o prefeito Marcelo sinalizou positivamente, a própria Gláucia sinalizou positivamente, né? Para a gente avançar nas discussões, mas não voltamos ao tema no detalhe, né? Mas claro que é um tema que tem que ser tratado, de certa forma, com urgência, mas também a gente não pode atropelar as necessárias discussões, porque estamos falando aí de um investimento de 15 milhões, que eu tenho certeza que é um investimento que cabe no orçamento de Lajeado, ainda mais se a gente diluir ali em 2 ou 3 anos, mas que podemos também buscar recursos de fora, emendas parlamentares, e que com certeza esse investimento ele é de fato um investimento, ele vai trazer retorno nos anos posteriores e vai fazer com que Lajeado seja uma referência cada vez mais nesse tipo de evento de negócios, né, que, como eu disse, gera efeitos positivos para toda a região. Claro que não está no topo das prioridades, mas está nas prioridades. Sim, é um assunto que até pelo compromisso que a gente assumiu, né, que precisamos avançar e assim, né, quando a gente fala de orçamento público, nós nunca podemos esquecer que, na verdade, o poder público não tem dinheiro, né? Todo dinheiro é arrecadado através de impostos, e muitos dos impostos que compõem o orçamento de quase 700 milhões do município de Lajeado são gerados pelas empresas que ali expõem, que geram esse tipo de... Então é um círculo virtuoso, né, de crescimento e desenvolvimento, que a gente tem que saber que esses impostos têm que ser aplicados também de forma a gerar, vamos dizer, receitas para o futuro e gerar desenvolvimento econômico e social. Estamos conversando com o Guilherme Tchê, vice-prefeito de Lajeado, o eleito, né? Ainda não assumiu, é o vice-prefeito eleito, junto com a Gláucia Schumacher, prefeita eleita. O ouvinte Luiz Fernando da Costa diz: bom dia. O Guilherme elogia o Marcelo e a Gláucia, mas a Romeu Júlio Scherer tá uma vergonha. Estão aí os problemas. Hoje pela manhã uma carreta ficou enviasada lá, complicou totalmente o trânsito em direção à Ponte do DENIT e à Ponte do Exército. O que vocês pensam em relação a esse acesso e outra questão de mobilidade urbana também, outras obras necessárias? Talvez a questão do trânsito é o que, não digo que é o que mais preocupa a comunidade, porque tem outras questões importantes como casas, moradias que foram levadas pela água, mas o trânsito tem deixado bastante a desejar por conta de muitas obras que até muitas vezes não são de responsabilidade da prefeitura, como a CCR na 386, como a EGR na 130 e por aí afora, mas também tem obras da prefeitura no acesso, por exemplo, lá para onde vai para a rodoviária, que dá acesso ao bairro Montanha, ali também é uma obra da prefeitura que complica um pouco o trânsito, Guilherme. A questão de infraestrutura e mobilidade, a gente sabe dos desafios que temos, tanto que era um dos três pontos chaves do nosso plano de governo, discutimos isso bastante ao longo da eleição. Sabemos que precisamos dar uma atenção especial, mas eu gostaria de dividir em 2 aspectos. Eu acredito que temos os desafios históricos, né, que decorrem do crescimento da cidade, do nosso desenvolvimento, e temos os desafios que são novos e extraordinários, que são os desafios impostos
pela catástrofe de maio, né? Então, quando a gente fala lá da Romeu Júlio Scherer, da ponte provisória do Exército, né? Nós estamos falando de uma consequência de algo totalmente inesperado, que se conseguiu, nós temos que reconhecer isso, se conseguiu uma ponte para resolver temporariamente uma questão de mobilidade, de logística, porque senão nós não teríamos caminhões pesados podendo utilizar, fazer o desvio por ali, né? Então, sabemos que isso gera impacto nos moradores dali, mas eu gostaria até de destacar que talvez esse problema temporário que foi resolvido com a ponte provisória vai gerar oportunidades no futuro, porque já tem a sinalização, inclusive nós assumimos esse compromisso ao longo da campanha, de quando, claro, quando concluir a ponte da RS 130, né, esperamos que até o Natal, apesar de sabermos que tá difícil, né, mas resolvido a questão da RS 130, de pensarmos e buscarmos recursos para aquela ponte provisória do Exército seja substituída por uma ponte permanente, com asfaltamento daí sim da Romeu Júlio Scherer, criando daí um novo anel viário, né, que com certeza vai trazer muito mais desenvolvimento para aquela região que hoje de fato sofre com a poeira, sofre com o trânsito que não existia até junho ali, mas vai gerar com certeza oportunidades e valorização de toda aquela região. E só, Ricardo, complementando a pergunta, né, nós sabemos dos gargalos, sabemos que temos desafios e temos que pensar em obras de curto, médio e longo prazo. Daqui a pouco tem algumas situações que são simples e nós comentávamos antes de entrar no ar. Às vezes uma questão de um ajuste de um semáforo, de uma sinaleira, de o tempo de um semáforo muda a dinâmica e melhora o trânsito. Às vezes é uma conversão que tu permite ou ajusta, melhora o trânsito. Existem obras de médio prazo, daqui a pouco a questão das rótulas, né, que sabemos que, infelizmente, às vezes as obras iniciam e param no meio do caminho, precisamos atacar isso e tentar evitar que isso aconteça, talvez com um planejamento melhor prévio. E existem obras de longo prazo que nós temos que começar a pensar agora para executar daqui a pouco, para conseguir executar daqui 4, 5, 10 anos, mas não podemos deixar de pensar e daqui a pouco reivindicar uma nova ponte, outras pontes, outras obras de infraestrutura, porque Lajeado, querendo ou não, tem um desafio bom do crescimento, né? Eu trouxe o dado ali, saímos de 82 mil habitantes em 2017 para 97 mil praticamente agora. Vamos continuar crescendo, mas isso também nos traz grandes desafios que precisamos superar. Tem abraço também aqui para o Guilherme, o Rogério Vitorazzi, mandando um abraço, não fez nenhuma pergunta, mandou somente um abraço para o Guilherme. E o Milton Siqueira, ele pergunta, eu acredito que ele esteja falando da agência do INSS. Eu também fiquei com essa impressão. Porque ele disse que ele perdeu o auxílio, isso na live no Facebook, perdeu o auxílio por não ter onde fazer a perícia. Então, por isso que a gente imagina que seja em relação, não sei se tem alguma novidade, se já chegou ao teu conhecimento. Ele pergunta, sabe quando vai começar, né? Eu acredito que eu acho que é o atendimento presencial, né? Que hoje está tudo virtual. Olha, a gente tenta buscar informação com o INSS, é uma dificuldade. Mas agora recebi informação de bastidores que o INSS não quer voltar para o novo prédio que foi construído. É um serviço federal, né? É importante a gente frisar isso, que de fato ali o prédio foi atingido pela enchente de maio, nunca tinha sido atingido, né? Estava uma cota superior a 30. Eu me lembro de ter lido alguma coisa sobre a data da provável volta, mas agora não sei dizer a data e também não sei dizer se de fato isso vai acontecer, né? O que eu tenho informação é que todos os serviços que eram prestados de forma presencial poderiam ser acessados virtualmente. Agora, de fato, a perícia eu não sei como está acontecendo, se está acontecendo de forma virtual ou de outra forma. Guilherme Tchê, falando sobre a sua chapa, junto com a Gláucia Schumacher, tivemos um encaminhamento por parte do Ministério Público, agora está com o Poder Judiciário, Rodrigo de Azevedo Bortoli, que é o juiz eleitoral aqui da comarca de Lajeado. O MP, o Ministério Público, viu abuso de poder político do servidor da prefeitura, no caso Carlos Kaiser,
em uma pintura do comitê da campanha da Gláucia junto contigo. Isso foi lá no dia 19 de agosto. O Kaiser teria ido para o local para verificar uma situação de um pintor que estaria com a camiseta da prefeitura. Foi verificado pelo MP que não se tratava de um servidor da prefeitura, ele estava com uma camiseta. Ele alega que teria pego essa camiseta depois de doações da enchente, mas o Carlos Kaiser estaria em horário de serviço, onde era um comitê de campanha. Isso pela legislação não é permitido. A prefeitura alega que ele estaria de folga naquela manhã. Os advogados da acusação alegam que ele estaria em horário de trabalho e que depois é que foi alegado que ele estaria de folga, e pode inclusive caçar a diplomação da eleição da chapa de vocês. Como é que a chapa, como é que vocês estão vendo essa possibilidade, de que forma que tratam também? A gente até já falou com o Natanael dos Santos, que é o advogado, né, de defesa. Ricardo, isso é uma situação que nós tratamos com muita tranquilidade, transparência, né, como deve ser, mas é um assunto estritamente jurídico, né, e nem cabe a mim fazer comentários e entrar em detalhes, porque é uma questão técnica e jurídica, né, que vai ser, claro, agora, como tu bem colocaste, o MP encaminhou para o judiciário, agora cabe a manifestação do judiciário para aí, então, daí se caso haja necessidade de alguma manifestação jurídica, né, da defesa da chapa para justificar e apresentar os devidos esclarecimentos para esse fato. Mas temem perder essa eleição? Assim, a leitura que eu faço é que é altamente improvável, mas, assim, agora qualquer afirmação da minha parte seria, vamos dizer, eu não tenho nem o conhecimento técnico para fazer uma afirmação desse tipo, mas, como eu disse, é uma questão técnica, jurídica, né, que vai ser tratada da devida forma caso a Justiça Eleitoral entenda haver algum problema de fato. Lembrando que se houver uma condenação em primeira instância ou até absolvição, cabe recurso. Tanto se forem absolvidos, né, o Guilherme e a Gláucia, a chapa como um todo, pode haver um recurso junto ao TRE, e a mesma coisa se acontecer uma condenação, né, seja por multa, pode ser uma multa apenas, pode ser multa e a cassação do diploma. Tudo isso tem vários trâmites aí, pode ir até Brasília, né, com tantos recursos. E falando com especialistas, a tendência é que, mesmo havendo uma condenação, a chapa assuma e isso leve alguns anos para ter uma definição. Falando nisso, posse está marcada já, Guilherme Tchê? Quem marca a data, na verdade, é o Poder Legislativo, né? A Câmara de Vereadores. Pelo que a informação de bastidor que eu sei que seria no dia 31 de dezembro pela manhã, né? Porque ocorre a última sessão legislativa do atual ano e a primeira sessão legislativa do ano de 2025. Daí, posteriormente, ocorre a posse do Executivo. Então, a princípio, no dia 31, mas eu até sugiro, para não passar informação equivocada, que se confirme com a Câmara de Vereadores. O José Rudi Schnorr, na live no Facebook, ele faz um comentário, na verdade. Diz que Lajeado teve um crescimento desordenado, ocasionando problemas de mobilidade, tais como gargalos na Benjamin, na Alberto Pasqualini e outros locais, como a 17 de dezembro, que já não dá conta do volume de trânsito ao Alto do Parque. É um comentário do José Schnorr. Eu diria assim, é que o crescimento não foi desordenado. Talvez Lajeado, e felizmente, né, cresceu muito rápido. Eu até estava olhando os dados do censo de 2000, agora divulgados, né? Lajeado é a cidade do Vale que mais cresceu, foi mais de 30% de 2010 a 2022, sendo que a segunda cidade que mais cresceu cerca de 20% apenas. Então, Lajeado cresceu 50% a mais do que a segunda cidade que mais cresceu, que, se eu não me engano, foi Santa Clara junto com Teutônia. Ele ainda pergunta como está o projeto da Avenida dos 15, que atravessaria a IRS 130 e ligaria a Olarias. Tem um projeto inicial, mas não tem nada concreto ainda. Depende também de recursos, daqui a pouco federais ou estaduais, para também viabilizar uma obra de grande porte desse tipo. Outra situação, a Neuciara diz que te admira muito, Guilherme, pela inteligência, atenção, e diz que precisam da ajuda da prefeitura, não tem como aguentar o pó na rua Beno Schmidt, em Conventos, foi interrompido o asfalto. Teria como vocês ajudarem a fazer o asfalto aqui? Quase todos em Conventos têm asfalto, menos nós. É Beno Schmidt, a rua. Eu vou, obrigado pelo elogio, dona Neuci, eu vou passar para o setor responsável e daqui a pouco para avaliar também um calçamento comunitário, né, que seria uma saída mais rápida. Marcos, é uma situação que não é envolvendo aqui
o Guilherme, né? Não é envolvendo a Prefeitura de Lajeado, mas ele fala bom dia. E a 129, né? A questão, acredito que ele esteja falando lá de Roca, com Colinas, na Fazenda Loma, né? Cadê a Giovanella? É a pergunta aqui dele no WhatsApp. Também a Lisete Farias, de Santa Clara, diz: bom dia, família independente. Tá difícil procurar outra cidade, Lajeado, e outras cidades dependem do INSS. Mais uma pessoa também falando sobre o INSS, pegando o gancho do ouvinte anterior. Outro que fala aqui, o Luiz Fernando, diz: é uma vergonha, agora tudo é virtual no INSS, uma vergonha. As pessoas que não sabem mexer no virtual, como ficam 7 meses já esperando e nada. O Luiz da Costa que manda o recado aqui pra gente também. Para fechar, tem alguma mudança assim que o Guilherme Tchê poderia dizer, olha, algo que nós vamos fazer que é diferente, não independentemente se está certo, se está errado, não julgando com o que está sendo feito agora, algo que a futura administração diga, olha, a partir de 1º de janeiro, isso aqui vai ser uma mudança significativa na cidade de Lajeado? Eu acredito que, assim, saindo o Marcelo, a Gláucia assumindo, né, e saindo a Gláucia de vice e assumindo o Guilherme, é natural que mude algumas coisas. Eu acredito que num primeiro momento mais em âmbito administrativo, na forma talvez de conduzir algumas coisas. Como o Ricardo colocou, não é mérito ou demérito. Cada pessoa tem a sua forma de gerir. Então o Marcelo tinha uma, a Gláucia tem a dela. Como eu também tenho o meu perfil. Mas nós buscaremos assim reaproximar isso. O governo Marcelo fez bastante no primeiro mandato, mas claro, veio pandemia, veio enchentes e dificultou isso. Mas aproximar o poder público, a prefeitura, dos bairros e da comunidade, né? Procurar circular um pouco mais, levar daqui a pouco reuniões comunitárias para os bairros, justamente para que a gente possa ouvir as demandas, buscar soluções em conjunto, ou muitas vezes explicar o porquê a coisa tem que ser assim e porquê às vezes a gente tem que dizer não, né? Eu sempre eu brincava, enquanto secretário da Fazenda, talvez eu fui o secretário que mais disse não. Mas é o nosso papel também dizer não, não dá, não pode, a lei não permite. Mas isso às vezes é fundamental que a gente fale diretamente para as pessoas, olhando no olho, e essa aproximação é uma coisa que nós queremos, em especial já no primeiro ano, marcar o nosso governo como um governo mais próximo, ou que volte a se aproximar da comunidade. Só reforçando, não podemos esquecer, 2020, 2021 tivemos uma pandemia que nos afastou naturalmente dos bairros, né? E depois tivemos, não é desculpa, mas tivemos as maiores enchentes da história do município, que trouxeram talvez outras prioridades nos últimos 2 anos. Tá certo. Muito obrigada, vice-prefeito eleito de Lajeado, Guilherme Tchê. Obrigado pelas informações e até a próxima. Obrigado, Rita. Obrigado, Ricardo. Como vice-prefeito eleito, né, chegam mais perguntas de quando eu era secretário da Fazenda, mas faz parte. Então, era um foco só, né? Mas assim, o nosso papel vai ser também, na medida do possível, a Gláucia e eu virmos aqui prestar os devidos esclarecimentos e ouvir as demandas para tentar resolver. E então, desejar um excelente final de semana para todos aí. Um ótimo final de semana. Guilherme Tchê,